Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A Igreja nos ensina, no documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, que para estabelecer uma vida política verdadeiramente humana, nada melhor do que fomentar sentimentos interiores de justiça, benevolência e de serviço do bem comum, e reforçar as convicções fundamentais acerca da verdadeira natureza da comunidade política e do fim, reto exercício e os limites da autoridade. Portanto, querer ser cristão sem buscar a verdade para fortalecer essas convicções fundamentais é um passo para que muitos se percam diante do empobrecimento da inteligência humana. Muitos não querem saber de política, perderam a esperança, ficam indiferentes à real situação de uma das formas mais belas de exercitar a caridade, a política. Mas chegamos a esse ponto porque as correntes assassinas de filosofia destruíram a inteligência do homem. Mas não é o fim. O homem precisa de conhecimento para encontrar a verdade. E eu gostaria de começar esse vídeo falando sobre as 7 dicas de Olavo de Carvalho para analisar um candidato a qualquer cargo eletivo. Já que nós estamos próximos às eleições, eu gostaria de te ajudar a reconhecer no seu candidato o que deve ser analisado para se ter um mínimo de confiabilidade. E esses 7 aspectos estão relatados nesse livro aqui, chamado O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. E a palavra idiota vem do grego idios, o mesmo, que significa aquela pessoa que não enxerga outra coisa a não ser ela mesma. No seu artigo É Proibido Parar de Mentir, na página 270 desse livraço aqui, Olavo ele abrange os seguintes aspectos. Primeiro, sua imagem publicitária, o personagem criado pela sua campanha, o qual pode coincidir em mais ou menos com a sua personalidade real. O senhor quer estatização das empresas? Não, não quero estatização, eu quero controle social. E o fim da ilusão moralista católica. O fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. Eu sou candidato a presidente do Brasil, não sou candidato a guru de costumes. Mas o senhor vai se posicionar sobre esses assuntos? Vou. Na internet, como eu sou, verborrágico, boquiroto, etc, etc, eu considero honesto que todo mundo conheça minhas opiniões como cidadão, como brasileiro, sobre qualquer assunto. Pode entrar na internet, nunca me furtei, mas desta vez eu não vou cair nesse tipo de ingenuidade. Tá certo? Por quê? Porque eu quero governar o Brasil e o Brasil é uma sociedade conservadora. O Brasil é crescentemente neopentecostal, muito católico, e eu sou identificado com eles. No, God! No, God, please, no! 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 Segundo aspecto, seu programa de governo ou plano de ação considerado na sua pura lógica interna. Jair Bolsonaro tem 45 segundos para responder por que quer ser presidente da República e o que é preciso mudar no combate à corrupção. Quero ser candidato a presidente da República, porque o Brasil precisa de um presidente honesto, patriota, que crê em Deus e afaste de vez o fantasma do comunismo. Só há maneira de combater a corrupção em nosso Brasil. Elegemos um presidente de forma isenta, um presidente que não negocie ministérios, estatais e bancos públicos, porque aí está o foco da corrupção, que tem levado o Estado, inclusive, à sua ineficiência. Por isso não temos saúde, educação e segurança, exatamente por causa das indicações políticas que tem que deixar de existir em nosso Brasil. Um presidente tem que escolher os melhores para compor o seu time
de ministros. A educação infantil é a base para a educação final. Nas escolas, hoje em dia, o que se aprende? Ideologia de gênero, partidização, análise crítica das questões apenas, nada mais além disso. No meu tempo, você tinha física, química, matemática, geografia, história, educação moral e cívica. Isso não tem mais. Retiraram também do professor a sua autoridade em sala de aula. O professor, hoje em dia, conforme pesquisa aqui de São Paulo mesmo, em muitas escolas está mais preocupado em não apanhar do que ensinar. Como exemplo, nós temos para isso aí, é fazer, em grande parte das escolas no ensino fundamental, a militarização das escolas, ou seja, colocar diretores vindos do meio militar para que possa, via disciplina e hierarquia, essas pessoas, essa garotada, aprender algo para o futuro diferente do que é ensinado hoje em dia. Terceiro aspecto, a comparação entre esse plano e a situação externa objetiva que ele promete alterar ou corrigir. É preciso ter desapropriação de terra. Depois de um golpe parlamentar em que o Temer assumiu o governo, um governo que não tem a legitimidade do voto popular. O Temer foi vice-presidente na chapa. O Temer foi vice-presidente na chapa. Socialismo é defender igualdade de oportunidades. Quarto aspecto, as correntes de pensamento atuais ou pretéritas que de maneira mais próximas ou mais remotas se refletem nesse plano. Senhora Marina Silva, armamento. Eu sou favorável que o cidadão de bem tenha posse de arma de fogo. A senhora concorda com isso ou não? Não. Antes eu queria te dizer uma coisa, Bolsonaro. Você disse que a questão dos salários menores para as mulheres é uma coisa que a gente não precisa se preocupar porque já está na CLT. Só uma pessoa que não sabe o que significa uma mulher ganhar um salário menor do que um homem e ter as mesmas capacidades, a mesma competência e ser a primeira a ser demitida, ser a última a ser promovida. E quando vai numa fila de emprego, pelo simples fato de ser mulher, não é aceita. Então, não é uma questão de que não precisa se preocupar, tem que se preocupar sim. Porque, quando se é presidente da República, a gente tem que fazer cumprir o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que nenhuma mulher deve ser discriminada, não fazer vista grossa, dizendo que não precisa se preocupar sim. Um presidente da República está lá para combater injustiça. Sua réplica, candidato. Temos aqui uma evangélica que defende um plebiscito para aborto e para maconha. E quer agora defender a mulher. Você não sabe o que é uma mulher, Marina, que tem um filho jogado no mundo das drogas. Você não sabe o que é isso para você defender um plebiscito nesse sentido. Eu defendo a mulher, inclusive, eu defendo a castração química para estupradores. Não, você não pode me interromper. Você não pode, a senhora não pode me interromper. A senhora pode me interromper. Só um minuto, candidato. E no tocante à arma de fogo, eu defendo sim que a mulher, inclusive, caso queira, a mulher de bem, a mulher preparada, que tenha a posse de uma arma de fogo dentro de casa para se defender, se assim ela o desejar. Você acha que pode resolver tudo no grito, na violência? Nós somos mães, nós educamos os nossos filhos. A coisa que uma mãe mais quer é ver um filho ser educado para ser um cidadão de bem. E você fica ensinando para o nosso jovem que tem que resolver as coisas na base do grito, Bolsonaro. Você é um deputado, você é pai de família. Você, um dia desse, pegou a mãozinha de uma criança e ensinou como é que se faz para atirar. Você sabe o que a Bíblia diz sobre ensinar uma criança? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando for grande, não se desviará do caminho. É esse o ensinamento que você quer dar ao povo brasileiro? E, numa democracia, o Estado é laico.
Quinto aspecto: os grupos políticos, econômicos e culturais que apoiam o candidato de maneira ostensiva ou discreta. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica. Então, a minha categoria era muito maior do que a do Valença. Tinha muito mais operário do que a do Valença, mas ele era bajulado no mundo inteiro, porque ele estava lutando contra o anticomunismo. E ele chegou ao poder não pela organização. Ele chegou ao poder porque a igreja muito conservadora o colocou lá. E deu no que deu, porque ele não tinha porra nenhuma. Ele não tinha partido, não tinha nada. Só que o Valença era o fruto de uma igreja católica conservadora. E eu era fruto da teologia da libertação, do sindicalista. É uma coisa totalmente diferente. Sexto aspecto: a posição real do candidato ante esses grupos, seja como seu líder efetivo, como seu parceiro permanente ou temporário, como seu agente ou serviçal. Pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que Nossa Senhora Aparecida o abençoe, e dê muitas forças e se faça a verdadeira justiça, para que quanto antes ele possa estar entre nós, construindo com o nosso povo um projeto de país que semeie a justiça e a fraternidade que desejamos ao Senhor. E o sétimo aspecto: as alternativas reais ou possíveis contra as quais a sua candidatura se opõe a essa maneira, de uma maneira explícita ou velada. O Jornal Globo de hoje diz que esse livro não foi distribuído nas escolas, como negou o Ministério da Educação e a própria editora. E esse livro eu mostrei, tentei mostrar no Jornal Nacional da última terça-feira ao vivo, não consegui. Agora, esse livro, na verdade, ele estimula precocemente as crianças para o sexo. E mais ainda, escancara as portas da pedofilia. O que realmente aconteceu? As editoras que vendem material didático para o governo, por parte do governo, ele exige que as mesmas, a título de brinde, forneçam esse tipo de material. Por quê? O Ministério da Educação posa de isentão, não tem nada a ver com isso. Mas esse livro, sim, chegou em grande parte das bibliotecas, das escolas de ensino fundamental em todo o Brasil. Foi uma diretora que me deu isso aqui e eu chequei realmente que eles chegaram em vários locais. E o Globo, ao dizer que não fez parte do kit gay, pelo menos o Globo já concorda que houve o tal kit gay, com um outro nome, Escola Sem Homofobia. E o livro está aqui. Se não é para criança, é para quem esse livro aqui? Está escrito aqui, ó. Enfia no buraco do menino o teu dedo, simbolizando o pinto do homem. E aqui do lado está a menina, tá? E o livro manda você fazer isso daqui. Você não, o seu filho, a partir de qual idade? A partir de 12 anos de idade, segundo o MEC está dizendo agora. Eles estão mentindo. Porque isso, ao ir para as bibliotecas do ensino fundamental a partir da 6ª série, a garotada da 1ª, 2ª série também tem acesso. O que interessa? Eles querem legalizar a pedofilia. Eles querem sexualizar nossas crianças precocemente. É uma esculhambação o que fazem com a educação no Brasil. Nós vamos combater, ou melhor, continuaremos combatendo esse tipo de material para os nossos filhos. Porque as crianças têm que ser respeitadas em sala de aula. O recado que eu dou para você, pai, você, mãe, também tem uma filha de 7 anos de idade. Vamos ver o que a garotada carrega na mochila e bem como dá uma chegadinha nas bibliotecas, em especial naquelas públicas, que é para atingir o filho do pobre. Ou seja, o governo do PT e agora do MDB também não tem qualquer consideração com o seu filho em sala de aula. Eles querem que eles, de forma cada vez mais precoce, se apresentem para o sexo. Estamos juntos, o Brasil é nosso, juntos chegaremos lá e mudaremos o destino dessa grande nação. Forte abraço a todos e fique com Deus. Caro eleitor, esse é o nosso ano. Paremos de ser idiotas, mas por meio do conhecimento e da oração,
iremos mudar o nosso país. Se o seu voto não for consciente, esse ciclo intervencionista se repetirá por mais 4 anos. E o Brasil não aguenta mais 4 anos de socialismo. Pense bem e até o próximo vídeo. Até mais, gente.